Bem, bom dia. Aula de construções geométricas do quarto semestre de licenciatura em matemática do IFCE Campus Juazeiro do Norte. Bom, a nossa última aula ela foi assíncrona e foi planejada pensando numa preparação para o novo assunto que a gente vai tratar, que é a parte de expressões algébricas. Tá? Alguém pode até estranhar, bom, construções geométricas não era resolver problemas de geometria sem precisar fazer contas, sem apelar para equações. Pois é, mas algumas ideias algébricas vão nos ajudar a fazer algumas construções, a resolver alguns problemas geométricos. Não é que a gente vá resolver o problema fazendo conta, não é isso. Mas as ideias que estão por trás de alguns resultados algébricos na geometria vão nos ajudar a resolver problemas de construções usando régua e compasso. Bom, no começo da aula eu queria mais ter uma certeza assim de que vocês realmente estudaram, leram o que foi proposto e tentaram fazer os problemas. Claro que quando a gente for passando pelos problemas, eu vou perguntando quem conseguiu fazer, quais são as ideias, mas eu queria ver se vocês tiveram uma visão mais geral do assunto. E a minha primeira pergunta é, o que é que da parte teórica de geometria euclidiana a gente usa para resolver esses problemas que estão na lista 4? Alguém possa ativar o microfone ou responder pelo chat. O que é que da parte teórica, da parte da teoria lá da geometria euclidiana, a gente usa para construir segmentos? Proporcionalidade, realmente, a gente usa proporcionalidade, que na geometria ela surge quando? Em que momento? Teorema de Tales. A parte do teorema de Tales, que depois dá origem à semelhança de triângulos. Então, realmente o teorema de Tales ele é utilizado nessa parte de expressões. O que mais? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, realmente, tem umas expressões aí que a gente consegue construir utilizando o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras ele é uma das relações, mas existem outras que normalmente a gente apresenta quando está estudando o quê? Semelhança de triângulos. Vem logo após semelhança, porque o teorema de Pitágoras... Relações métricas no triângulo retângulo. Relações métricas no triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras, assim como essas outras relações que a gente vai falar, elas são válidas em triângulos retângulos, tá? Então, e aí, claro, essas relações surgem de semelhança. Quando você pega um triângulo retângulo e você traça a altura em relação à hipotenusa, você cria outros triângulos retângulos que são semelhantes ao original. E a partir dessa semelhança você tira essas relações. Tá? Alguma coisa a mais que você pode ter visto que foi utilizado para essa parte de expressões? Acho que as principais ferramentas, pelo menos acho, nessa lista 4, são essas realmente. O teorema de Tales e essas relações métricas no triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras. Tá? Então, vamos lá, iniciando a questão da lista. Então, o primeiro problema da lista 4, cujo título é Expressões Algébricas, diz o seguinte: dado um segmento A e um número positivo. Pois não? Não vai atrapalhar. O senhor pediu para a gente pegar 3 questões dessa lista, né? Se caso bater com as 3 questões que o senhor fez em sala de aula, tem algum problema?
A princípio, o prazo era até ontem, né? Nossa, colocar até hoje. Até hoje, tá? Uhum. Bom, se você fizer, não tem problema algum, tá? Você vai ter que escrever o passo a passo, você vai ter que fazer a construção. Claro, se você tiver feito outros problemas, é interessante você colocar, até porque eu vou dar uma olhada se você está tendo ideias coerentes, ideias certas, e vou dar um retorno, tá? Mas se não, Certo, tá bom. algum utilizar o que eu vou falar hoje, não. Eu já antecipo que dos problemas que foi passado também uma atividade da lista 4, da lista 3, melhor dizendo, que ficaram 3 problemas. 3 estudantes colocaram uma construção para o problema 12. A ideia deles não está... O que eles se propuseram a fazer não está errado, mas tem um detalhe. O problema 12, ele fala de um compasso euclidiano. Talvez eles não tenham pesquisado a respeito. O compasso euclidiano, acontece o seguinte, se você tirar uma das pontas da superfície que você está desenhando, ele perde a abertura. Então, não dá para fazer nesse compasso do jeito que eles disseram. Porque a ideia deles era, pega o segmento que é dado, com a abertura do compasso, e leva para o ponto A para descrever um arco. Depois traça uma semirreta que intersecta esse arco, você teria um segmento lá. Só que ao tirar o compasso do segmento dado e ir para o ponto A, ele fecha, ele perde a abertura. Ou seja, ele só mantém a abertura enquanto as 2 pontas do compasso estiverem sobre a superfície. Então, isso faz com que o problema fique um pouco mais complicado, que seria a ideia de transportar um segmento. Transportar um segmento a gente já tinha visto como fazer. A questão agora é porque o compasso ele perde a abertura quando você tira do papel, ou da superfície que você estiver desenhando, no meu caso, o quadro. Tá? Então, vai esse alerta. As soluções que mandaram não levaram em conta essa ideia do compasso euclidiano. Então, para quem for pensar ainda sobre o problema, tenha em mente que que o compasso euclidiano tem essa característica. Tá? Voltando. O primeiro problema diz o seguinte: dado um segmento A e um número inteiro positivo N, construa um segmento A sobre N. Então, o A sobre N aqui, ó, ele é uma expressão. E aí eu preciso saber, bom, se eu tenho um segmento A, como é que eu consigo construir um segmento que é o A dividido por esse N? E aí alguém pode dizer, bom, Eduardo, mas aí, como é que eu divido por um número que eu não conheço? Na verdade, o N ali está fazendo um papel para dizer o seguinte: criar um procedimento que sirva para qualquer N inteiro positivo. Claro que para alguns valores de N, o que a gente já tinha visto antes, já era possível resolver. Por exemplo, para N igual a 1. Lista 4. Primeiro problema dá um segmento A, construa A sobre N. Então, por exemplo, para N igual a 1, não tem o que fazer. Por que não tem o que fazer? Porque o A sobre N vai ficar A sobre 1 e vai ser o próprio A. Então, não precisa construir nada. N igual a 1, o próprio segmento fornecido já é a solução. Para N igual a 2, o A sobre N é A sobre 2. Ou seja, eu preciso construir um segmento que seja a metade do segmento fornecido. Isso a gente já sabe fazer. Como é que a gente faz isso? Imediatamente
pela mediatriz. Tá? A gente até mostrou que pode achar o ponto médio sem usar a mediatriz, usando outras retas. Então, dividir por 2 também é simples. Que outros valores de n a gente pode resolver, criar o segmento, usando a mediatriz? Para os múltiplos de 2, professor, tipo 4. Na verdade, não são os múltiplos de 2, porque, por exemplo, o 6 é múltiplo de 2, que é 2 vezes 3, mas não dá para resolver só com mediatriz para o n igual a 6. Para as potências de 2, de expoente inteiro. Então, dá para resolver para o n igual a 2, para o n igual a 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta, 2 à quinta. Como é que a gente faria para essas potências de 2? Para n igual a 2 elevado a k, K inteiro positivo. Aqui a gente fica a ideia de traçar a mediatriz do segmento. Fornece a solução. E se, por exemplo, for n igual a 8, dentro disso aqui, n igual a 8, como é que a gente resolveria? Aqui é um segmento, medida A. Como é que a gente dividiria ele em 8 partes, para saber, 8 partes congruentes, para saber quanto é o A sobre 8? Usando só mediatriz. É só uma mediatriz, professor? Pode usar mais? Não, pode usar mais. Tem uma só, você só vai conseguir usar o A sobre 2. No caso, eu faria o ponto médio do segmento A, né? Você traça a mediatriz do segmento A. Aí você vai ter o ponto médio, dá nome aqui, sei lá, chamar aqui de BC, vou chamar o ponto médio aqui de M. Depois faria o ponto médio, né? De BM e depois de MC. O ponto médio de qual segmento? Não, acho que tá errado. BM e BM. depois de MC. Você traçar a mediatriz de BM. Aqui é a mediatriz de BC. Aqui vai ser a mediatriz de BM. Você vai ter um ponto M. Cada segmento aqui vai ser a metade da metade de BC. A metade da metade de BC é o quê? A sobre 4. Mas eu não quero saber quanto é A sobre 4. Então, por enquanto, só tem isso aqui. A sobre 4. A sobre 4. E A sobre 2. Traçaria outra mediatriz, né? Se fosse traçar uma mediatriz. Porque mediatriz é de um segmento. Você tem que dizer, traça a mediatriz do segmento tal. Do segmento BN, depois do NN, depois do MC. Mas perceba que
o problema ele não diz divida o BC em 8 pedaços congruentes, porque se for, teria que ter os 8 pedaços. Ele quer que construa um segmento que, no caso, seja A sobre N. No caso, ficaria A sobre 8. Então, basta construir um segmento que meça A sobre 8. Eu não preciso ter os 8 segmentos aqui. Claro, se eu tiver, resolve, mas aí é a mais do que foi pedido. Então, basta traçar a mediatriz de um desses segmentos que mede A sobre 4. Ou do BN ou do NN, então faz. Se eu traçar agora a mediatriz do BN, cada um desses segmentos aqui, ó, vão ser a metade de A sobre 4. Ou seja, vão medir A sobre 8. Tá? Então, basicamente, seria perceber o quê? E se há uma potência de 2, o A sobre N, ele vira A sobre 2 elevado a K. Se o K for 1, cai nesse caso aqui. E aí, usar a mediatriz uma vez já resolve. Se não for, então dá para fazer o seguinte: dá para quebrar isso aqui como 2 vezes 2 elevado a K menos 1. Tá? E isso aqui pode ainda ser reescrito como sendo A sobre 2 elevado a K menos 1, dividido por 2. Ou seja, você vai ter que fazer a metade desse daqui. Se nesse daqui o K menos 1 for 1, você caiu nisso aqui, que indica que com 2 mediatrizes você resolve. Se não, você repete o procedimento tantas vezes quanto for necessário. Por exemplo, N igual a 8, que é 2 elevado a 3, eu tive que traçar 3 mediatrizes, obviamente de segmentos diferentes, porque se fosse do mesmo segmento, ia ficar uma sobre a outra. Mas eu tive que traçar uma mediatriz do segmento dado, para ficar com a metade. Depois, a mediatriz da metade do segmento dado, para ficar com o quarto. E depois, a mediatriz desse quarto do segmento dado, para ficar com o oitavo. Tá? Mas indica esse expoente que indica quantas vezes você vai precisar utilizar mediatrizes para resolver o problema. Agora, mediatriz não resolve tudo. Por exemplo, no caso N igual a 3, dá para escrever o 3 como uma potência de 2? N igual a 3. Será que dá para escrever o 3 como uma potência de 2? Dois elevado a alguma coisa? Que expoente seria esse? Só dando para ver. Seria a divisão de 2 logaritmos. Dá, até dá. A pessoa pensa que não dá, só que o expoente não vai ser inteiro. O expoente que você vai ter aqui, para essa potência de 2 fornecer o número 3, é o logaritmo de 3 a base 2. Isso é um número irracional. A base do logaritmo coincidir com a base da potência, isso aqui vai dar 3, que é uma das propriedades lá do logaritmo. Porque isso não é um número irracional, não é um número inteiro. E aí não faz mais sentido dizer, então vamos utilizar a mediatriz essa quantidade de vezes, porque isso não é uma quantidade inteira. Tá? Então, para n igual a 3,
assim como para n igual a 5, n igual a 6, n igual a 10, que eu não consigo escrever como uma potência de 2 de expoente inteiro, só com mediatriz eu não resolvo. Quem fez o problema 1? Qual foi a ideia? O que é que utilizou para resolver o problema 1? Ou seja, Professor, um procedimento que resolva para qualquer N, não só em casos particulares. professor, Foi não? eu usei a ideia de dividir em segmentos iguais, segmentos congruentes. Eu peguei o segmento A e dividi em tamanhos iguais. Como? Como? Primeiro eu fiz uma semi-reta na horizontal, aí determinei a origem dela. E a horizontal? O que é horizontal? Porque quando você fala em horizontal, você está tomando alguma coisa como referência. E a princípio eu não tenho nada como referência. Ou seja, isso aqui pode ser para mim horizontal. Isso aqui pode ser para mim horizontal. Se eu tomar como referência uma reta que seja paralela a ela. Então, normalmente a pessoa toma a ideia de horizontal, por exemplo, você está numa folha. Você toma como horizontal a borda inferior da folha. Aí você acha que tudo que for paralelo a ela está na horizontal. Tudo que for perpendicular estaria na vertical. Tá? Mas a ideia é aqui o segmento fornecido. O segmento de tamanho A. Você disse para traçar uma semi-reta. Tá. O que é que essa semi-reta tem que ter de importante? A origem, A origem tem que ser uma das extremidades. extremidades do segmento. A direção, a princípio, não importa. Claro, se ficar muito aberto, com direção muito diferente do segmento A, isso pode dificultar na hora de usar os instrumentos. Só não semi-reta conter o segmento A, mas a princípio, qualquer outra direção ela pode ser utilizada. Tá, o que é que você fez agora? Agora, com o compasso, eu peguei a semi-reta que está inclinada e comecei a dividir eles em tamanhos iguais, a partir da origem. Em que tamanho? Qualquer tamanho, sendo que sejam tamanhos iguais. Pronto. Ou seja, o que ele está propondo é você marcar segmentos de mesmo tamanho de forma adjacente sobre a semi-reta, partindo da origem. Ou seja, eu vou pegar uma abertura qualquer do compasso, no central do compasso na origem, e vou marcar um segmento com um tamanho que eu vou chamar de U. Em seguida, né, usando como centro essa interseção, eu vou marcar um segundo segmento de tamanho 1. Em seguida, a partir dessa nova interseção, eu vou centrar o compasso e marcar um novo segmento de tamanho 1. Eu vou fazer isso quantas vezes? N vezes. Se por acaso o n for igual a 3, que é o que eu vou utilizar aqui para exemplificar, para n igual a 3, você vai marcar esse segmento 1 de forma adjacente 3 vezes. Foi o que eu fiz ali. E agora? Agora você vai ligar esse último segmento marcado aí com a extremidade de A. Esse ponto aí para a extremidade lá na horizontal. A última marcação. Uma outra extremidade do segmento A. Eu vou traçar a reta que passa por esses dois pontos. Traçar uma reta que passa por dois pontos que você conhece, você faz isso com a reta. Agora vai ter que traçar nesses outros segmentos retas paralelas
digamos, a essa reta construída. Pronto. Não é nos outros segmentos, que o segmento é esse aqui tudo. Pelas extremidades dos outros segmentos, eu traçar retas paralelas a essa primeira que eu tracei. Detalhe, se tiver 20 segmentos, eu não preciso traçar 20 retas paralelas. Na verdade, 19 retas paralelas. Basta traçar uma. Por quê? De novo, o problema não pede para dividir o segmento em várias partes do mesmo tamanho, mas se você fizesse isso, você teria a resposta. Então, o que eu quero tentar mostrar é que se por a extremidade da primeira marcação aqui, primeiro segmento, você traçar uma reta paralela a essa reta dada, então, se essa reta é essa aqui, for paralela à reta R, isso aqui já vai ser a solução do problema. Esse segmento que eu estou pintando de vermelho aqui, ele já vai ter o tamanho A sobre 8. Desculpa, A sobre 3. Por que isso é verdade? Por que esse segmento aqui, que eu vou chamar de X, por que esse segmento X, ele vai ter tamanho A sobre 8? Aí entra a ideia lá do teorema de Tales. Você tem aqui as paralelas e você tem as transversais. Quando você força a semi-reta passar por aqui, isso vai te ajudar a fazer a construção, porque é como se tivesse uma outra paralela aqui. Ó. Se por acaso a semi-reta não partisse daqui, aí você tem que trabalhar mais. Tá? Mas partindo daqui, você pode imaginar que tem uma terceira paralela aqui. E aí você tem o fecho de paralelas formados por duas transversais. O que é que diz o teorema de Tales? A razão de dois segmentos com uma transversal é igual à razão dos segmentos correspondentes à outra transversal. Então, se nessa transversal aqui eu pegar o x dividido pelo a, x dividido pelo a, isso vai ser igual ao correspondente do x, que é o 1, dividido pelo correspondente do a, que é 3. Simplificando aqui, é por isso que o tamanho não importa qual você escolhe, você vai ter essa razão, vai dar um terço. Depois basta multiplicar por a de cada lado, vai ficar só o x. Se multiplicar por a de cada lado, que você vai ter que o x vai ser exatamente o a sobre 3. Ou seja, o segmento x, ele resolve o problema para obter o segmento a sobre n quando n for 3. Mas o que eu quero destacar, de novo, dá para ver o que foi escrito aqui embaixo. Vocês estão vendo o que foi escrito aqui imediatamente acima da minha mão? Dá para ver, professor. Pronto. Então, esse procedimento ele pode ser reproduzido não só para o n igual a 3, mas para qualquer n. O que é que vai mudar? Se fosse, por exemplo, n igual a 7, você ia marcar o segmento 1 7 vezes de forma adjacente. Então, é um procedimento geral. E é o que a gente pode guardar desse primeiro problema. Que agora, dado o segmento, eu posso dividi-lo por um número inteiro que eu queira. E aí, se o problema for realmente dividir, se isso aqui é A sobre 3, eu marcaria aqui uma segunda vez, o A sobre 3, e o terceiro seria A sobre 3 também. Que é mais fácil fazer desse jeito do que traçar a outra paralela, que dá mais construções. Então, mesmo que fosse dividido em 7 pedaços congruentes,
bastava achar o A sobre 7 e marcando para cá. Você ia completar o A quando fizesse a marcação do que você obteve 7 vezes. Na verdade, 6, né? Porque o restante já seria a 7ª parte. Tá? Então, com uma paralela só você marca. E não precisa ser na primeira marcação, não. Normalmente eu faço na primeira marcação porque é fácil de visualizar. Podia ser na penúltima. Se eu fizesse na penúltima, também resolveria. O problema que ficaria bem aqui. O segmento que eu quero. Tá? Entendido o problema 1, quem não tinha conseguido fazer, quem não tinha pensado ainda sobre ele? E vai malé. Perceba que quando eu peço informações de vocês, e quando eu estou falando, eu estou tendo um cuidado de estar usando uma linguagem a mais precisa possível, tá? De poder expressar em palavras aquilo que eu estou pensando. Então, quando você diz, traça a mediatriz, eu digo, mediatriz de que segmento? Traça uma paralela a quem? Por onde? Por que ponto? Tá? Professor, Oi. nesse caso aí de tratar como reta horizontal, no caso não precisava, só precisava dizer, traça uma reta e determinar a origem dela? Traça uma semirreta, tomando como origem uma das extremidades do segmento dado. E que não contenha o segmento. Ou seja, não pode ser por aqui. Não pode ficar sobre o segmento, porque aí não vai... Toda essa construção desaparece. Essa daqui não virar uma só. Aí não ia ter interseção, não ia ter determinação de pontos, aí não ia resolver nada. Se você traçar essa semirreta sobre o segmento A. Outra pergunta, lá no livro, fala se puder usar o esquadro. Nessas construções aí de retas para determinar o ângulo, era só encostar o esquadro, fazer uma base na régua e sair puxando ele para essa extremidade de segmento. Pode ser? O esquadro, ele ajuda a simplificar as construções em duas situações. Quando você precisa de perpendiculares, porque o esquadro tem o ângulo reto lá já disponível, e quando você precisa de paralelas, porque você apoia um esquadro sobre um local, e aí você sai deslizando. Então, você leva para uma posição paralela. Realmente, na hora de você tem à disposição o esquadro, isso facilita na hora da construção. Só que o que a gente está propondo é utilizar só régua e compasso. Tá? No ensino fundamental, eu aconselho que você, a princípio, pode estar falando só em usar régua e compasso, mas depois você introduz o esquadro também. Porque se ele já souber traçar a paralela, o esquadro em si só vai ganhar tempo para traçar paralela e perpendicular. Mas para a gente aqui, régua e compasso só. Voltando para a lista. Problema 2 e o problema 3 são problemas que falam sobre proporção, tá? Problema 2 diz, dados dois segmentos A e B, construa um segmento X que satisfaça essa proporção. De modo que A dividido por B seja igual a B dividido por X. É chamado de terceira proporcional porque o A seria o primeiro termo, o B seria o segundo termo, que aparece em dois locais, e o X seria o terceiro termo, terceira proporcional. No problema 3, você tem um segmento a mais, você tem dados, os segmentos A, B e C, e aí eu quero saber quem é o X. Tá?
Então, A seria o primeiro termo, B o segundo termo, C o terceiro termo, o X seria o quarto termo, é por isso que é chamado também de quarta proporcional. Claro que quem souber resolver o problema 3, o 2 fica um caso particular. Então, eu vou me concentrar no problema 3, que é mais geral. Se você conseguir entender o problema 3, o 2 é uma adaptação, um caso particular do 3. Então, atenção no problema 3. Esse é o que a gente vai abordar agora. Então, problema 3, você tem dados A, B e C, construa X tal que A sobre B seja igual a C sobre X. Então, aqui são os segmentos que você conhece, são fornecidos. E o que eu quero é um segmento que eu estou chamando de X. E a condição que ele tem que satisfazer é satisfazer essa proporção. Bom, proporção, como eu estava dizendo no início da aula, em geometria, está intimamente ligada ao teorema de Tales. Começa a trabalhar a proporção, e às vezes eu nem gosto de chamar de teorema de Tales, eu chamo de teorema dos segmentos proporcionais, ou da proporção dos segmentos. Porque o próprio nome já começa a reforçar na sua mente. Você começa a tratar a proporção quando você fala no teorema lá. Então, se eu conseguisse construir lá um feixe de paralelas intersectados por duas transversais, onde A e B tivessem uma transversal, o C fosse o correspondente do A, o X seria exatamente o correspondente do B. Então, se eu montar uma figura que tem essas características, eu vou obter quem é o segmento X. As transversais, elas não precisam ter interseção. Mas se tiverem, vai facilitar bastante para a gente, tá? No caso das construções. Então, eu vou partir da escolha das transversais, traçando duas semirretas de mesma origem. Que direção? Bom, direções distintas, tá? A ideia é não pega um ângulo muito grande, porque isso pode atrapalhar no espaço que você vai ter para construir. Mas, a princípio, traça uma semirreta com origem no ponto O, traça uma outra semirreta com origem no ponto O. Isso aqui seria a parte das transversais que você visualiza até a interseção. Claro que elas iam continuar. Agora, eu vou ter que traçar as paralelas. O fato de elas terem esse ponto em comum significa que a direção das paralelas eu posso escolher, pelo menos a princípio. Eu teria uma paralela passando aqui. Mas eu preciso que o A e o B fiquem na mesma transversal. Então, eu vou garantir isso. O teorema lá diz: a razão de dois segmentos que estão numa transversal é igual à razão dos segmentos correspondentes na outra. Então, eu vou ter que marcar sobre uma das transversais A e B. Imagina os segmentos fornecidos aqui, tá? Eu vou ter que pegar os três segmentos. Então, só para que fique claro, o A, o B e o C são medidas que são fornecidas no problema. Eu teria aqui um segmento A,
um segmento B e um segmento C. Quaisquer? A princípio, sim. Claro que fuja dos casos particulares. São casos particulares. Caso que você escolhe o A, o B e o C, para satisfazer alguma condição. Eu não quero que isso precise. Porque, por exemplo, se o A for igual a B, eu tenho alguma coisa para fazer, não problema, se o A for igual a B. Se o A for igual a B, o que isso aqui vai fazer? A primeira razão vai dar quanto? Aí o X vai ser do tamanho do C, diretamente. Isso aqui vai dar 1. Então, isso aqui também teria que dar 1, o que forçaria o X ser o próprio C. Aí não teria que fazer nada. A solução do problema seria uma das informações que foi dada. Então, evite o A ser o mesmo do tamanho do B, porque senão não tem o que fazer. Aí é aquela escolha que, às vezes, o aluno faz uma escolha esperta. Pega o A igual ao B e diz, ó, quando o A for igual ao B, o X é igual ao C e o C é a resposta do problema. E aí não fez nada, não fez nenhuma construção. Eu quero uma ideia, um procedimento que sirva para A, B e C quaisquer. Não só para um caso particular, para um caso específico. Tá? Então, com esses segmentos fornecidos, eu vou marcar o A e o B sobre uma das transversais. Eu vou usar o compasso para pegar a medida A. Vou marcar sobre uma das transversais. Em que local? A princípio pode ser em qualquer local, mas partindo daqui você vai ter uma facilidade maior. O segmento A aqui. E agora, onde é que eu vou marcar o segmento B? Na mesma transversal. Que local? Será que pode ser a partir daqui? Será que pode ser a partir daqui? Será que pode ser mais para frente? A princípio também pode ser em qualquer local. Porque quando ele diz a razão de 2 segmentos numa transversal, os segmentos são quaisquer. Mas eu vou fazer de modo que o A e o B fiquem adjacentes. Ou seja, eu vou marcar o segmento B a partir do ponto onde o segmento A termina. Eu peguei a medida B, vou marcar aqui. Agora, na outra transversal vão aparecer o C e o X. O C, eu vou ter que marcar de modo que ele seja o correspondente do A. Então, se o A partiu daqui, o C vai partir dali também. Só que na outra transversal. E aí, quem é que garante que o C vai ser o correspondente do A? Quando você fala em segmentos correspondentes, lá no Teorema de Tales, se você pega um segmento, você encontra o correspondente quando você percorre a direção das paralelas. Ou seja, se eu quero forçar que o C seja o correspondente do A, eu estou forçando que essa reta aqui, ó, que está passando pela extremidade final do A e pela extremidade final do C, seja uma das paralelas que a gente vai utilizar do feixe de paralela que tem lá no teorema. Então, eu vou traçar a reta que passa por essas extremidades finais, do A e do C. Essa reta aí vai ser uma das minhas retas paralelas. Do feixe de retas paralelas. Vai ter uma outra aqui pelo ponto O, que a princípio não vai ser tão importante, mas vai ter uma passando aqui pelo final do B. E vai ser essa que passa pelo final do B que vai
identificar quem é o correspondente do B, que na nossa expressão é quem? O X. Então, ao traçar uma paralela a essa reta, que eu vou chamar de R1, pela extremidade final do B, você vai determinar quem é o segmento X. E aí a gente vai para um problema lá da lista 1. Tá? Uma reta e um ponto fora dela, que eu vou chamar de F. Trace por F uma paralela à reta dada. Como é que a gente faz isso? Tem alguns caminhos. Um pode ser, por exemplo, pegar esse ângulo aqui e transportar para cá. Que aí, ao garantir que ângulos correspondentes são congruentes, você garante paralelismo. Eduardo, Ô, professor. Eduardo, explica essa parte do F de novo, por favor, que eu não entendi. Como é? Essa parte do F que o senhor colocou ali. Certo. Essa última parte, para o senhor repetir para a explicação. Sim, repetir. Eu quero traçar pelo ponto F uma reta paralela a essa reta R1. Isso é um problema lá da lista 1. Por um ponto fora de uma reta, traça uma paralela à reta dada. Aí eu disse que uma das maneiras que podia ser Ô, professor. pegar esse ângulo aqui, ó, e transportar para cá. Claro que o transporte não é feito do jeito que eu estou mostrando aqui. Né? Você usa o compasso, mas de outra forma. Mas é só para você visualizar o que poderia ser feito. Eu peguei esse ângulo e transporto para cá. Essa direção vai ser paralela a essa, porque você vai ter os correspondentes congruentes. Tá? Outro caminho que a gente vem usando é de criar um paralelograma, um vértice. No ponto onde você quer traçar paralelo, em 2 pontos dessa reta. Pode ser 2 pontos quaisquer? Pode, mas eu já tenho pontos que estão marcados. Então, se eu for escolher outros 2, eu vou fazer com que a figura fique mais cheia de informações. Tá? Então, é melhor usar já esses 2. Então, eu vou criar um paralelograma com extremidades do F e nessas 2 interseções aqui. O quarto vértice desse paralelograma, ele vai indicar a direção da outra paralela. Ei, professor. Paralela? Oi. Eu olhando no livro, lá no exemplo que traz lá sobre o teorema de Tales, a proporção onde faz, certo? Mostra que fica A sobre B e C sobre X. Nesse caso que o professor está fazendo aí, não fica a resposta que está pedindo na questão, que vai ficar A sobre C e B sobre X. Fica diferente do que está pedindo, não? Não. Aí vai de autor para autor. Eu costumo lembrar do teorema de Tales com essa ideia. A divisão de 2 segmentos numa transversal é igual à divisão dos correspondentes na outra. Por que eu posso trocar de posição o B e o C aqui e dar na mesma coisa? Ou seja, colocar o B como correspondente do lado e o B como correspondente do lado e o C colocar aqui. O que você está fazendo aqui é alterando a proporção. E aí você vai lembrar do teorema de Tales de outra forma. A divisão de segmentos correspondentes dá sempre o mesmo resultado. Então, esse dividido pelo correspondente, esse dividido pelo correspondente, esse dividido pelo correspondente, dá sempre o mesmo resultado. Vou mostrar por que isso pode ser feito. Eu posso trocar de posição o B e o C aqui e a proporção não muda. O que eu quero que você faz? Na verdade, é como se você multiplicasse de um lado e do outro por B vezes C. Desculpa. Por B sobre C. Se você multiplicar de um lado e do outro por B sobre C, o que vai acontecer? Você vai simplificar o B aqui, ó. Vai simplificar o C aqui. E isso vai dar origem a outra proporção. Aqui A sobre C é igual a B sobre X. Ou seja, sempre que essa for verdadeira, essa daqui também é. Sempre que essa for verdadeira, essa daqui também é. Tá?
Então, tanto faz. E aí, de novo, vai muito da maneira que você lembra do teorema de Tales. Eu prefiro lembrar dessa forma. E quando você divide dois segmentos, então, no transversal, isso vai ser igual à divisão dos correspondentes na outra. Se ele faz de outro modo, é porque ele está lembrando assim, que a divisão de dois segmentos correspondentes dá sempre o mesmo resultado. E aí, no caso, A sobre C seria igual a B sobre X. Se lembra de uma forma ou de outra, são equivalentes. Tá bom? Ok. Consegui explicar? Sim. Tá bom, tá bom. E assim, às vezes você tem mais de uma maneira de falar a mesma coisa. E o que é que eu aconselho para o professor? Ele pode até alertar, tem mais de uma forma de usar, mas a gente vai utilizar essa daqui. Porque quando você usa sempre do mesmo jeito, você vai reforçando aquela ideia. Tá? Então você alerta que tem uma outra maneira de pensar, mas você vai adotar essa por motivos, aí você vai dizer qual é o motivo que te leva, às vezes é só um gosto pessoal, às vezes é porque simplifica alguma coisa, e você diz, a gente vai usar sempre essa ideia, essa metodologia e começar a reforçar. Da mesma forma, a ideia de você sempre usar termos parecidos. Quando eu for falando da mediatriz, eu sempre reforçar da mesma ideia. É uma reta que passa pelo ponto médio e é perpendicular a ele. Lá na frente, fala mediatriz de novo. Uma reta que passa pelo ponto médio e é perpendicular a ele. Então, não é que você memoriza aquilo ali. É que você começa a afinar a sua linguagem. Aquilo que você vai dando aula há vários anos e aí você vai escolhendo a maneira que você fica mais confortável de estar se referindo aqui. Tá? E isso é essa linguagem repetitiva e usando sempre o mesmo termo, frequente na matemática. Por exemplo, tem alguns termos que são bem clássicos. Considere isso, ou determine o valor disso. Encontre tal forma, tal que, ou seja, tem alguns termos, alguns que vão se inserindo na sua linguagem, isso ajuda até quando você pega, por exemplo, um livro em outra língua, em inglês, em espanhol, porque você não precisa ter um vocabulário muito grande para entender o que está escrito ali. Claro, se você vai ler um livro em inglês sobre um assunto que você não conhece nada, aí fica mais difícil. Mas se você for ler um livro em inglês sobre um assunto que você já estudou em outros livros em português, isso vai te ajudar bastante. Porque você vai ter que descobrir algumas palavras-chave que vão te fazer entender o que está ali. Tá? Bom, eu não vou fazer a construção da paralela, porque isso a gente já fez, inclusive algumas vezes. Então, eu vou só indicar aqui o que você teria que fazer. Traçar pelo ponto F, uma paralela à reta R. Não faça como eu estou fazendo aqui. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você vai ter que fazer a construção, de modo que a reta S fique paralela à reta R. Esse segmento aqui, ó, é o segmento X procurado. Ele é a solução do problema. E aí o teorema de Tales leva a mostrar que isso aqui vai acontecer com esses 4 segmentos. O problema 2, o que é que muda? A única coisa que muda no problema 2 é que o segundo termo e o terceiro são iguais. Então, você vai marcar o mesmo segmento, aqui e aqui. A maneira que você tem de resolver o problema 2 pode ser a mesma do problema 3. Claro, por ser um caso particular, pode ser que tenha uma outra forma de resolver. Tá? E é muito comum na matemática 2 caminhos. Quais são os 2 caminhos? Você primeiro encontra uma ideia geral,
uma solução de um caso geral, e a partir daí você começa a analisar casos particulares. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Você colocar mais condições, aí você vai para casos particulares. É uma das coisas que acontece em matemática. Mas tem outras situações em matemática que o caso geral é muito complicado. Então, você pode começar a analisar casos particulares, que começam a te dar ideias, para depois você descobrir o caso geral, para depois você chegar numa solução do caso geral. Então, são dois métodos que são utilizados em matemática. Não dá para dizer que um é melhor do que o outro, depende muito da situação que você está analisando. Voltar lá para a lista. Problemas 4, 5 e 6, a princípio usam ideias parecidas. Embora o grau de dificuldade possa não ser o mesmo, tá? Mas 4, 5 e 6 usam ideias parecidas. E assim, usam a ideia do teorema de Tales. Então, a princípio, se você entender o problema 3, bons alunos podem dar esse salto sem que você dê essa informação. Ou seja, conseguem sair do problema 3 e conseguir fazer o 4, o 5 e o 6, tendo uma ideia. E aí, por isso que tempo é importante. Porque se ele conseguir ter essa ideia sem que você fale, o resultado é muito mais proveitoso para a aprendizagem dele. Vale muito mais para conhecimento, para dominar aquele conteúdo, do que se ele simplesmente vê você fazendo. Estou aqui no campo das ideias, da situação ideal, né? É claro que vai ter alunos que vai olhar e vai dizer, não, nunca vi nada parecido, então não sei fazer não. Isso pode ser bem frequente, assim. E pode, inclusive, te desestimular. Já vai uma correçãozinha que eu estou vendo aqui no problema 6, tá? Problema 6 são dados os segmentos A, B, C, D e E. São 5 segmentos que são dados no problema 6, tá? É o grande erro de quem faz copiando e colando as coisas. Você, não, eu vou copiar e colar e vou alterar. Aí você, às vezes, acaba esquecendo de alterar algo. Então, no problema 6, dados os segmentos A, B, C, D e E também, tá? Esses 5 segmentos são conhecidos. Mas vamos para o problema 4. Entendeu? O problema 4, aí eu deixo o 5 e o 6 a cargo de vocês conseguirem avançar mais algumas etapas, pensando sobre eles. Problema 4, dados A, B e C. Construa A vezes B sobre C. A primeira coisa, acho que vocês já passaram por Física 1. Quando você analisa, por exemplo, grandezas, por exemplo, lá em Física, tem temperatura, pressão, distância, tempo, velocidade, são várias grandezas que se analisam lá. Quando elas estão envolvidas numa relação, às vezes você não lembra se a relação é muito daquele jeito, aí você faz uma análise dimensional. O que é isso? É você analisar se aquilo está coerente, se a expressão que está do lado esquerdo, que está do lado direito, estão tratando de uma mesma grandeza, através das unidades. Ou se você esqueceu alguma coisa, tá? naquela fórmula, naquela equação. Como assim? Será que isso aqui, para
no caso das construções, a gente trabalha com ângulos e medidas de comprimento, tá? Será que isso aqui realmente expressa uma medida de comprimento? Essa expressão realmente fornece um comprimento? Só para a gente fazer essa análise, imagina que tudo aqui tivesse em centímetro, o A, o B e o C. A vezes B estaria em que unidade? Centímetro vezes centímetro, que dá centímetro ao quadrado. Só que quando você pegar centímetro ao quadrado e dividir isso por centímetro, a expressão toda vai dar em centímetro. A expressão toda vai estar em centímetro. Então, isso aqui pode implicar um segmento, tá? Sem problema algum. Apesar de estar parecendo mais complicado. E aí alguém pode dizer, eu vi um problema parecido. Tá, você tem construído um segmento que você não sabe qual é. Então, chama esse segmento de um X. Aí você vai ter que X vai ser igual a A sobre B, A vezes B sobre C. Bom, se isso é verdade, eu posso manipular essa equação de modo a chegar num resultado que seja mais simples para mim. O que é que eu sei de trabalhar com equações até o momento, envolvendo construções? Eu sei o problema 3 dessa lista, que monta o quê? Uma proporção. Então, eu vou tentar ver se eu consigo montar uma proporção a partir disso aqui. Deixando o x na posição que a gente conhece lá, de quarta proporcional. Seu quarto termo de uma proporção. Como é que a gente poderia manipular isso aqui para gerar uma proporção, ou seja, gerar uma igualdade entre duas razões? Você vem tirar um desses termos aqui, então na multiplicação, e trazer para cá. Como é que a gente traz um desses termos para cá? Fazendo a mesma operação com os dois lados da equação. Que seria o quê? Multiplicar com o inverso de um desses dois números, por exemplo. Multiplicar por 1 sobre B. No A, eu tenho que, obviamente, multiplicar por 1 sobre B no outro. A igualdade continuava. Aí eu vou simplificar isso aqui, B vezes o inverso dele dá 1, que vezes o restante fica só o restante. E você vai chegar à proporção. X sobre D igual a sobre C. E aí alguém pode dizer, tá, você montou a proporção, estou trabalhando com equivalências, de modo que aquela primeira equação, que está escrita aqui em azul, é equivalente a essa. Ou seja, quem é a solução dessa, é a solução dessa aqui também, e vice-versa. Não está na função que eu quero, eu começo a utilizar algumas outras propriedades de proporção. Se eu tenho certeza que nenhum desses termos é zero, ou mais particularmente que esses dois não são zero, eu posso dizer que se uma razão é igual à outra, o inverso da primeira é igual ao inverso da segunda. E se eu fizer isso, eu chego que B sobre X é igual a C sobre A. E agora eu uso uma propriedade da igualdade, né? Se dois números são iguais, você diz que o primeiro número é igual ao segundo, então o segundo é igual ao primeiro, ou seja, você pode mudar a ordem dos termos na igualdade, porque a igualdade continua válida. Então eu vou chegar que C sobre A é igual a B sobre X. E aí, quando você chega nisso aqui, você percebe que encontrar um segmento com esse tamanho é encontrar um segmento X que satisfaça essa proporção. E aí você liga o problema 4 com o problema 3. Encontrar um segmento X que satisfaça essa proporção, eu sei como fazer. Basta fazer a construção lá do problema 3. E aí a gente tem a gente diz, use ideia do problema
3. Para encontrar uma PF média desse segmento aqui. Aí o que é que eu quero que vocês pensem agora? Os problemas 5 e 6. Será que dá para aproveitar o que a gente pensou no problema 4 para resolver os problemas 5 e 6? Vamos lá, mostrar os problemas 5 e 6 para quem não está com a lista. Problema 5 e 6 aí. Como é que a gente poderia resolver os problemas 5 e 6 fazendo alguma relação com o problema 4? O que foi dito sobre o problema 4? Professor, Oi. nessa quinta questão, daria para multiplicar os dois lados por 1 sobre A. É um caminho. Ou, se você preferir, você tem uma soma de produtos aqui no numerador. É A vezes A mais A vezes B. Então, dá para tirar o A em evidência e ficar uma expressão como essa. Que vai ficar A, que multiplica A mais B, dividido por C. Então, vai ficar um produto de dois segmentos, dividido por 1/3. Aí cai no problema 4. Mas eu entendi exatamente o que você falou do multiplicar por 1 sobre A. É um caminho, repetir a mesma ideia. Só que normalmente eu gosto de não repetir a mesma ideia, mas mostrar que essa fração aqui, ela pode ser levada para um formato desse, e a partir desse formato eu seguir a mesma ideia. Porque aí mostra como é que as questões estão conectadas. Tá? Então eu vou só interromper aqui. Primeiro mostrado aqui para que você isso enunciado. E aí vamos lá. Então, A ao quadrado mais A3 sobre C. A ideia é, quer construir um segmento de tamanho X. A ideia é tentar adotar a proporção também. Só que o que a gente pode fazer, para não fazer a mesma conta sem mostrar o que tem por trás aqui, é mostrar que isso aqui, ó, se eu tirar o A em evidência, é A multiplicar A mais B dividido por C. Se eu conheço A e B, A mais B é o quê? É um segmento. Tá? Muita gente olha para... Se você for na escola assim, fundamental, acho que é brasileira, e perguntar quantos números tem aqui, o cara vai dizer que tem 2 números aí. Isso aqui são 2 números. Na verdade, isso aqui é um número só. Isso é uma das maneiras de escrever o número 5. 2 números, se ele tivesse assim. Você tem o número 2 e o número 3. Mas quando você realizar a adição entre eles, isso aí passa a representar um novo número, que a gente chama de soma. A soma entre o 2 e o 3, que é o 5. Então, aqui, ó, isso aqui é um segmento que eu conheço, porque já que eu sei o A e o B, eu sei quem é o A mais B. Problema lá da lista 1. Sei quem é o A e sei quem é o C. Então, se, por exemplo, eu chamasse isso aqui de S, segmento S, então, eu quero construir o A vezes S dividido por C. Isso aqui, ó, é a mesma coisa lá do problema 3. Construir um segmento que é o produto de 2 divididos por 1/3. Mesma ideia. Tá? Bom, o que é que eu entendi de falar aí? Foi de fazer as operações sem fazer essa interligação entre os problemas. Bom, multiplica por 1 sobre A de cada lado. Por que 1 sobre A? Porque vai ser o que eu vou conseguir simplificar.
que vai ficar x sobre A igual, tira o A em evidência aqui, a gente já tinha feito separadamente, e aí o A vezes 1 sobre A dá 1, e aí você monta a proporção, vai ficar x sobre A igual a A mais B sobre C. Então, o inverso do segundo é igual ao inverso do primeiro. C sobre A mais B igual a A sobre X. Proporção tendo X como quarta proporcional. O que é que vai mudar? Os segmentos que você vai montar lá são o C e o A mais B numa transversal. Depois você marca o segmento A na outra transversal, e aí força esses dois serem correspondentes, e aí o correspondente do A mais B vai ser o X. Uma coisa que eu não falei, e que eu vou falar aqui, só para que você não... viu fazer de um jeito e acha que só tem aquela maneira de fazer. Alguma dúvida sobre o que eu fiz aqui no problema assim? De reorganizar de uma outra forma e a partir dessa forma poder ter a ideia de como fazer? Que aí eu vou explicar uma outra coisa que eu acabei não falando e que eu acho importante. Tranquilo até aqui? Então, vou considerar que o problema 5 está resolvido, tá? A ideia foi dada, agora é fazer as construções. Mas o que tu ia falar, Eduardo? Sim, o que eu vou falar é isso aqui, ó. A gente viu, para resolver isso aqui, A sobre B igual a C sobre X. O que é que eu recomendava? Marca, como é que eu fiz, melhor dizendo? Marco A e B sobre uma transversal. E aí o que é que eu marquei? Eu marquei de forma adjacente. Primeiro A, em seguida o B. Depois, na outra transversal, eu marcava o C. E aí, ó, a extremidade final do A e a extremidade final do C ficava em direção paralela. Depois, pela extremidade final do B, eu traçava uma outra reta paralela a essa daqui. Isso aqui me forneceria o X. Há situações em que marcar o A e o B de forma adjacente não é vantajoso. Por exemplo, se o A e o B forem muito grandes, isso aqui pode ocupar muito espaço na folha ou no quadro, na região que você quer desenhar. Então, às vezes, é vantajoso não marcar o A e o B de forma adjacente, mas marcar os dois partindo daqui. Como assim, partindo daí? Fazer outra figura aqui do lado. Fazendo assim. Transversal. Outra transversal. Aí eu marco o segmento A. Vou ficar aqui, ó. Esse todo aqui é o A. E marco o B partindo do mesmo ponto. Então, o A, isso aqui, tudo B, isso aqui. Aí, vai mudar alguma coisa? Vai, porque a tua figura vai ficar mais compacta. Tem que marcar o C na outra transversal. Eu vou e marco o C na outra transversal. De novo, a reta que passa por A, pelas extremidades finais do A e do C, vai dar a direção do feixe de paralelas. E aí, depois, pela extremidade final do B, eu tenho que traçar uma paralela a essa daqui. Quando você traçar a paralela, isso aqui vai ser o X. O que muda é que quando você marca o A e o B partindo daqui, o C e o X partem também dali. Ou seja, você compacta mais a figura. O X vai também partir daqui.
Porque vai valer a relação. A divisão de dois segmentos que estão no transversal, por exemplo, o A e o B, vai ser igual à divisão dos correspondentes na outra, correspondente do A, C, correspondente do B, X, vai montar aquela mesma proporção. Vamos dizer assim, os dois caminhos são válidos. Esse daqui é melhor de ver, porque não fica um segmento sobre o outro, mas no caso desses segmentos serem muito grandes, se você não tem espaço, se precisar compactar o que você vai fazer, esse daqui é melhor. Porque fica mais enxuto o desenho. Fica num tamanho que caiba dentro do espaço que você dispõe. Tá? Era isso que eu queria alertar. Voltando lá. Então, o problema 6, eu vou deixar para que vocês pensem, já que a gente falou no 4, no 5, mas lembrando que o problema 6 tem um ajuste no enunciado, onde tem dados os segmentos A, B e C, na verdade, são dados os segmentos A, B, C, D e E. Construa isso aqui. Então, vou dar um tempo para que as pessoas pensem. Na próxima aula a gente volta a falar sobre ele, caso tenha dúvida. Problemas 7 e 8 também são problemas que estão conectados, tem algo em comum para você utilizar na resolução deles. E aqui, de novo, eu volto a forçar. Parece que não tem nada a ver com os anteriores. Mas o que é que você tem? Você conhece alguns segmentos e você quer construir um segmento que a medida dele é uma expressão algébrica formada a partir da medida dos segmentos que você conhece. E por isso que a gente intitula essas construções como expressões algébricas. Eu quero construir um segmento que a medida seja dada por essa expressão aqui, ó. A raiz quadrada da soma dos quadrados de A e B. Onde A e B são medidas conhecidas. Por que eu leio dessa forma? Raiz quadrada da soma dos quadrados A e B. Porque a convenção é você começar a leitura a partir da última operação. Se você conhecesse A e B como números, o que é que você ia fazer? Elevar o A ao quadrado, elevar o B ao quadrado, somar os dois e, por último, tirar a raiz quadrada. Pois a leitura é feita da operação final para as primeiras. A raiz quadrada da soma dos quadrados de A e B. O que a gente pode utilizar para construir um segmento com isso aqui? Dá para usar que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu construí um triângulo retângulo, aí fui colocando os segmentos e consegui achar o segmento, né, que é a raiz. Né? Tá certo a ideia. Aqui eu vou destacar alguma coisa. Nesse tempo que você está na licenciatura, além de adquirir conhecimento em matemática, que é óbvio, todos vão adquirir, você tem que também fazer um amadurecimento, no sentido de que você tem que deixar de pensar como estudante apenas e começar a pensar como professor. O que significa pensar como professor? Você sabe como fazer a construção, mas você tem que na sua apresentação, mostrar como é que surgiu aquela ideia, de onde é que vem. Porque senão fica parecendo que você é um gênio e que os alunos são extremamente burros e que nunca vão ter aquela ideia. E quanto mais o problema for com uma ideia legal, mais eles vão ficar desestimulados. E às vezes você tem que reforçar no aluno
Para que, se ele não é capaz de ter a ideia de uma vez, você vá fazendo perguntas que vá fazendo com que ele pensar. Os problemas anteriores, a gente tinha no 4, no 5 e no 6, a gente tinha uma expressão também, não era, obviamente, um raiz quadrado, mas tinha uma expressão. E qual foi o mecanismo que a gente utilizou para tentar entender melhor aquela expressão? Foi pegar aquela expressão e chamar de X. Então, é o que eu vou tentar fazer aqui. Eu vou chamar de X essa expressão. Depois, a gente manipulou a expressão de modo a cair em alguma coisa que me levasse para uma parte da teoria. No caso, a gente manipulava para tentar montar proporções. Por quê? Porque tinha uma parte da geometria que tratava de proporções, que era a ideia lá do teorema de Tales. Então, eu tenho que manipular essa expressão de modo a cair em uma nova expressão que me leve a algum conhecimento lá da geometria. Então, o que é que vocês aconselham a fazer aqui? Elevar os dois lados ao quadrado. Elevar ao quadrado os dois lados. Ou seja, eu vou pegar o x, elevar ao quadrado, e obviamente se eu faço isso de um lado, eu vou fazer do outro também, para a igualdade continuar. Vai. Quando você fizer isso, você vai chegar nessa expressão aqui, que o x ao quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado. Aí você pode dizer, ficou mais complicado agora. Normalmente a gente faz para isolar o x aqui já está isolado. Mas a porta que serve para você abrir, em certos momentos, também vai servir para você fechar, para você fazer o caminho contrário, movimento contrário. E aí a ideia é, quando você chega nisso aqui, tem alguma parte da teoria que fala de uma relação onde você tem que um termo ao quadrado é com a soma de quadrados de outros termos, aí é que o aluno tem que ter tem um assunto lá que a gente viu, que era o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho que ver como é que eu uso o teorema de Pitágoras para criar um segmento X que satisfaça isso aqui, ó. Aí, o que é que dizia o teorema de Pitágoras? O quadrado é hipotenusa, então o x aí vai estar funcionando como hipotenusa, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí lembra, né? Só faz sentido cateto e hipotenusa se você tiver um triângulo retângulo. Então, se eu conseguir construir um triângulo retângulo, onde o A e o B são os catetos, onde é que vai estar o X? Na hipotenusa. Aí fez isso aí você fechou a tua ideia. Aí eu tenho que ver se agora se eu consigo fazer o que a ideia me levou, para onde a ideia me levou. Lembrando com régua e compasso, tá? E se eu não conseguir construir um triângulo retângulo que tem A e B como catetos, eu não vou ter a hipotenusa, e sem a hipotenusa eu não vou ter o X. Para a nossa sorte, não é complicado. Então, o que a gente faz? Triângulo retângulo, tem que ter um ângulo reto. Então, você pode traçar uma reta qualquer, escolher um ponto, traçar uma perpendicular. De novo, usando os instrumentos, régua e compasso. Os catetos ficam onde? São os lados que formam o ângulo reto. Então, eu vou transportar um segmento B para cá. E vou transportar um segmento A para cá. Quando você faz isso, você fixou os pontos do triângulo. Porque o inverso do triângulo vai dar aqui e os outros dois vão estar aqui. Ó. Então, você já vai ter a hipotenusa. A hipotenusa vai estar aqui. Então, ao construir aquele triângulo retângulo com catetos A e B, a hipotenusa vai ser quem? O segmento dobrado, o x, que é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a partir de agora,
você sabe como criar um segmento que seja isso aqui, ó, a raiz quadrada da soma dos quadrados de dois segmentos. Detalhe, sempre que você mostra algo novo, a ideia é que você possa pensar, será que eu consigo botar um degrauzinho a mais agora, para ver se o aluno consegue ir por conta própria? Aí o meu degrauzinho a mais, obviamente, o batente é um pouco mais alto do que o que você vai propor para o seu aluno. Mas eu vou propor um problema agora, para ver se essa ideia que a gente discutiu do 7 pode ser utilizada para resolver esse problema que eu vou propor. Além do 8, né? Porque o 8 é parecido a ideia. Mas o que eu vou propor para você é, será que dá para construir com régua e compasso um segmento que seja essa expressão aí? Raiz quadrada da soma do quadrado de 2A mais B com o quadrado de A mais 2B. Vou dizer o jeito errado de resolver. O jeito errado de desenvolver quadrado na soma. Vou usar o produto notável. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aí desenvolvo. Faça a mesma coisa aqui. Quadrado do primeiro mais quadrado do segundo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Que normalmente é as ideias que surgem sem pensar. Sempre que tem, eu desenvolvo. Sempre que tem, eu desenvolvo. Normal, às vezes dá certo, outras vezes atrapalha. Por que vai atrapalhar? Porque vai criar uma expressão bem mais complicada do que essa que a gente tem aqui. O que é que eu conheço? A e B. Dados A e B construam esse segmento aqui. Se eu conheço A, eu conheço 2A? Conheço. Só marca. Sim, só é fazer a soma. Se eu conheço 2A e conheço B, eu conheço 2A mais B? Conheço. Eu já aprendi a somar segmentos. Então, a gente pode visualizar isso aqui tudinho, ó, que eu tenho como construir, como sendo um S1. E isso aqui como sendo um S2. Então, isso aqui, apesar de parecer bem mais complicado do que isso, na verdade, temos a mesma ideia, só que eu vou ter uma etapa antes. Qual é a etapa antes? Eu vou ter que primeiro achar quem é 2A mais B, que eu vou chamar de S1. Depois eu vou ter que achar quanto é A mais 2B, que eu vou chamar de S2, para em seguida poder usar o procedimento anterior para achar quanto é a raiz quadrada da soma dos quadrados de S1 e S2. Tá? Então, esse seria um problema que, a princípio, eu coloco um pouquinho mais complicado do que o anterior. O que é que eu quero que vocês façam? Vejam o problema 8 agora, tendo essa ideia do teorema de Pitágoras, que vai ajudar também, e olhe os demais problemas e tente publicar 3 problemas que você conseguiu resolver, tá? Dessa lista 4, que é a atividade que está lá na sala de construções geométricas. De novo, pedia que antes da aula você lesse o assunto do livro, procurasse entender, tá? Como uma forma de forçar teu estudo. Você tem que ser capaz de aprender as coisas lendo o que está no material, sem ter assistido uma aula antes. Por que isso? Porque nem sempre você vai estar tendo aulas. Já você que vai ter que dar aulas, e você não vai ter muito tempo. E se você quiser aprender coisas novas, vai ser por conta própria. Você tem que ser, de uma certa maneira, um autodidata. Aprender, por conta própria, a entender determinadas coisas. E isso, às vezes, é bom estimular isso.
E, normalmente, quem estimula isso não é o bom professor. Quer dizer, o bom professor, ele tem consciência disso e tenta estimular de forma consciente. Mas, às vezes, acontece de você ser estimulado a aprender por conta própria pelo mau professor. O professor, você não gosta dele, não gosta de assistir às aulas dele, mas você tem que aprender aquilo ali. Então, por conta própria, você começa a aprender. Então, até o mau professor tem algo a contribuir para você. Faz com que você tenha que se virar por conta própria, e isso é bom para você. Tá? Bom, agradeço, espero estar no grupo dos bons professores, é por isso que eu estou alertando vocês sobre isso, para que não tenha que alertar seguindo o caminho do mau professor. Mas, de qualquer forma, tenha em mente que você tem que aprender as coisas por conta própria, e a leitura e a dificuldade de entender o texto é importante, ser vencida. Tá? Obrigado a quem pôde ficar até aqui, aos que estavam participando da aula, contribuindo, falando, perguntando, dando ideias. E a aprendizagem ocorre não só nesses momentos, e eu estou disposto, fora desses horários, a estar lhe ajudando. Algumas pessoas estão fazendo perguntas pelo WhatsApp e eu estou tentando responder na medida do possível. Tá bom? Um abraço a todos, vou encerrar a gravação. Ótima semana.